falar sobre Exploradores de um Mundo em Transformação, que é o título do meu livro. O que eu quero trazer para vocês de mais importante? É a percepção de que a gente está vivendo um momento único dentro da nossa da sociedade, na civilização, que é um momento de profunda transformação na economia, nos negócios, né, no nosso modelo de sociedade. E eu acho, sim, que é um momento de exploração. É um momento que a gente precisa buscar novas alternativas. Está aí, colocado, não vai ser mais suficiente. Está em declínio, está declinando, está começando a gente começa a ver evidências cada vez mais fortes de que as corporações tradicionais, o mundo do business tradicional e a nossa própria maneira de fazer gestão tradicional está ficando ultrapassada para esse novo mundo que está crescendo. Já não é mais uma coisa assim, está começando, não, acredito que já é uma realidade, mas que está crescendo uma velocidade cada vez mais forte. E quero procurar discutir como que a gente, que está dentro das organizações tradicionais, vamos colocar assim essa visão, organizações do século XX, como é que a gente conduz essas organizações para fazer essa passagem, essa travessia. Então, meu foco aqui, e o foco de toda a discussão de Business Transformation, não é criar startups, criar um negócio novo do zero agora, digital, mas como é que a gente discute o como transformar as organizações que já estão aí, as existentes. A gente está vivendo a travessia para uma nova era nos negócios, na economia, na sociedade como um todo. O que é essa transição? Acho que é importante deixar isso muito bem caracterizado. A gente tem resquícios muito fortes ainda desse modelo de sociedade, que é o que eu chamo do modelo de sociedade industrial do século XX, onde a gente viveu a predominância, o grande foco nas grandes corporações. Muitos de nós trabalharam ou trabalham ainda, né, em grandes corporações gigantes, com milhares de funcionários, com suas estruturas inchadas, sua burocracia. O modelo de corporação, né, que tem essa lógica de quanto maior, melhor. Um modelo de economia e de sociedade que busca o crescimento. Quanto mais eu crescer, melhor. Isso se reflete nas empresas, né, que buscam crescer para entregar produtos com mais escala, a custos mais baratos e, portanto, serem mais competitivos. E isso se reflete também nos países que buscam crescer. Haja vista que, até hoje, o indicador que busca medir o sucesso dos países é o PIB. Nada que diz respeito à produção. Então, quanto mais eu produzo, mais as pessoas consomem, em tese, melhor o país. Então, dentro desse contexto, acho que todos nós nascemos e vivemos assim, até hoje numa sociedade muito caracterizada por essa ênfase, né, o predomínio, a influência das grandes corporações na nossa vida. Aí eu digo as empresas, eu digo os governos, qualquer tipo de corporação, a mídia. Frente a essas corporações, eu vou colocar assim, acho que nós, enquanto cidadãos, né, assumindo uma postura de consumidores, muitas vezes passivos, que recebem os produtos e serviços dessas organizações sem grande poder de escolha. E acredito que a gente está vivendo a travessia, né, a transição, justamente porque eu chamo aqui de sociedade em rede, que não é mais focada nas grandes corporações, mas sim nas pessoas, focada, centrada nos indivíduos, cada vez mais tem o poder de escolha em relação ao que querem consumir, quando consumir, de quem consumir. Cada vez tem mais a informação e o conhecimento nas suas mãos, então passam a ser protagonistas das suas decisões, onde querem trabalhar, enquanto colaboradores, enquanto funcionários, com quem querem trabalhar, de quem querem consumir enquanto clientes, com quem querem se relacionar e tudo mais. É óbvio que o que tem por trás disso daí, o acesso à informação e conhecimento que democratiza as relações. Então a gente começa a ter uma sociedade cada vez mais em rede. Esse modelo do século XX, sociedade industrial, grandes corporações, está acabando. Ele é um modelo que está em declínio. Significa que vai morrer hoje e amanhã só tem rede? Não, não é isso. A gente está na transição. Os dois mundos hoje coexistem. E vão coexistir por algum tempo, em paralelo. Mas o que a gente está observando, olhando a trajetória, é que claramente esse modelo à esquerda é um modelo que funcionou muito bem no século passado, mas que está em declínio. E esse modelo da direita, que é conectado, é digital, as pessoas operam por propósito, eu vou falar ao longo da apresentação algumas características. Esse é um modelo que claramente está crescendo. Então a gente está vendo o declínio de um e o surgimento de outro. E a nossa grande questão é como a gente faz essa transição de um para o outro. Algumas características eu elenquei aqui,
certamente vocês já ouviram, é impossível que não, características do novo modelo versus esse novo modelo. A gente tem ainda hoje, né, a economia tradicional muito pautada pela competição, né? Falei do crescimento, ser maior e melhor, então eu quero crescer, mas um componente fundamental é esse, a competição por custos, competição pelos melhores produtos e tudo mais. Cada vez mais a gente fala de economia colaborativa, colaborar, e isso tem implicações fortíssimas. A mudança de um modelo onde predomina a competição acirrada, onde cada vez mais a gente busca colaborar entre pessoas, entre empresas numa rede e tudo mais. Outra implicação importante, a economia atual ainda é baseada na escassez. Parte-se do princípio de que não existe para todo mundo. Então eu preciso discutir como que eu vou produzir, como que eu vou distribuir, como que as pessoas vão consumir da maneira mais racional possível. Mas a gente já começa a viver, e provavelmente vai ver isso nos próximos anos, um aumento de um contexto de abundância na oferta. Hoje a gente, por exemplo, tem abundância na oferta de informação e de conhecimento. Tanto que ninguém consegue ver, nem assistir os filmes, nem ler os livros, é que tudo que tem por aí, a oferta já tende a infinito. É muito provável que nos próximos anos a gente comece a ver essa abundância não só da informação e do conhecimento, mas de outros itens fundamentais na economia, como a energia, com energia solar, por exemplo. Cada vez mais a oferta de energia ela tende a crescer em abundância, como os alimentos, a água, moradia e por aí vai. Então, a economia em abundância ela tende a quebrar alguns dos princípios básicos da economia tradicional, que se baseia na escassez. E por conta da escassez, por exemplo, existe a escassez artificial, que para regular alguns preços e tudo mais. Uma economia em abundância quebra com isso completamente. Então a gente começa a ver, muito até por conta da colaboração e tal, uma oferta em abundância. Como consequência, a gente passa a rediscutir o paradigma da posse, pessoas terem que comprar, terem que possuir bens materiais e tal, e a gente passa cada vez mais a dar valor a acesso. Se tudo é compartilhado, se está aí disponível, por que eu preciso comprar? Por que eu preciso ter? Não, eu preciso usufruir, eu preciso acessar. E é justamente por isso que a gente começa a questionar a economia industrial com foco em produtos e começa a valorizar cada vez mais os serviços e, mais do que os serviços, as experiências que eu vivencio, porque eu não preciso possuir. E isso, obviamente, já está acontecendo em vários setores da economia. Não é só com um carro que eu não preciso ter, talvez um imóvel que eu não precise ter, outras coisas. As novas gerações claramente estão questionando esse modelo de posse, de comprar, de consumo, que é claramente uma característica da sociedade do século XX. Outras características importantes. Se eu tenho abundância de informação, se eu tenho informação e conhecimento disponíveis aí para todo mundo, eu começo a ter cada vez menos a visão do sigilo, né, de guardar a informação para mim, de me proteger com isso, e começo a pleitear a transparência. Não é por acaso que a gente está vendo esse movimento no mundo todo, exigindo cada vez mais abertura de dados, né, dados abertos para a população poder ter transparência, para poder ter análise. Os governos, por exemplo, são fortemente pressionados por isso. No Brasil, a Lei do Acesso à Informação coloca várias questões que impõem a transparência de todos os entes públicos frente ao cidadão. É o cidadão cada vez mais tendo poder de influenciar, de conhecer, de pressionar, de cobrar com relação ao que o governante está fazendo no caso. Essa transição ela vai nos impor uma mudança de modelo de relações cliente-fornecedor regidas por normas, por regras contratuais, por acordos. No modelo em rede, cada vez mais a gente vai buscar ser regido por confiança mútua, por valores, por crença. É muito mais do que um papel. Quebra de confiança é uma coisa, construir uma confiança é uma coisa muito mais complexa, e a quebra de confiança pode ocorrer em segundo, mas é claramente diferente. E por fim, o modelo da velha economia tem muito essa ênfase, né? Coisa inerente à competição, inerente à posse, mas essa visão de cada um buscar o seu interesse próprio, né? E aí eu falo do ego, né? De eu buscar os bens materiais e buscar as necessidades que vão satisfazer o meu interesse pessoal. E cada vez mais a gente começa a enxergar a transição para o interesse do todo, para o ecossistema. Então, o interesse coletivo predominando sobre o interesse individual. Se até agora vocês não concordaram que essa transição aqui está acontecendo, eu queria trazer 3 evidências, que eu acho que são, para mim, inequívocas, de que a economia tradicional já demonstra sinais de colapso e que a gente está entrando em algo muito diferente. Então, a primeira delas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das pessoas trabalhando.
Já tem alguns estudos que mostram que a grande maioria das pessoas, então eu trouxe um aqui, esse é do Gallup, que mais de 70% das pessoas hoje no mundo se dizem desmotivadas, não engajadas, né, infelizes no trabalho. Trabalho virou sinônimo, para a grande maior parte da população, de sacrifício. Né? Eu trabalho de segunda a sexta para ter 2 dias livres no fim de semana. Trabalho a semana inteira para chegar na sexta tarde e ter o meu happy hour, onde em tese eu sou feliz só no final do trabalho. Trabalho virou uma coisa, né, nesse modelo de sociedade, claramente um sinônimo de desmotivação para boa parte das pessoas. E isso é insustentável. E cada vez mais pessoas estão percebendo isso e se requestionando. Poxa, por que eu não posso trabalhar em algo que me motive? Por que eu não posso trabalhar por propósito, por prazer? Por que tem que ser uma coisa chata? Por que eu não posso conciliar isso? E esse é um fenômeno muito claro. Hoje tem mais gente, por conta dessa insatisfação, hoje tem mais gente que morre por conta de depressão e suicídio no mundo do que as pessoas que estão morrendo por conta de guerras, por conta de violência. Isso é um sintoma enorme. Então, a depressão e consequente suicídio das pessoas já é algo que mata mais gente do que a violência no mundo. Isso é muito forte. Um outro ponto, aí do ponto de vista ambiental, hoje a nossa atividade econômica consome muito mais do que o planeta consegue nos fornecer. Isso aqui são dados de uma ONG britânica, trabalha com essa visão de que hoje, na média, a gente utiliza como se a gente consumisse 1,5 planeta Terra por ano. Óbvio que essa conta vai estourar em algum momento, se a gente não mexer nesse modelo de crescimento infinito, de PIB sempre buscando crescer, de atividade econômica sempre buscando essa natureza, né, de consumir os recursos para crescer, 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 crescer. Por fim, o terceiro ponto, que diz respeito à desigualdade, a gente tem um modelo de sociedade que cada vez mais leva à distorção entre alguns poucos que retêm a maior parte da riqueza e uma grande maioria de excluídos. Ao que parece, a gente não repensar isso daí, caminha para a gente ter uma parcela de população excluída, crescente, e aí, obviamente, gerando tensões sociais, gerando dificuldades. Então, para a gente é muito claro, algo precisa ser feito, algo está sendo feito, esse modelo de economia não se sustenta no século XXI. E aí, a gente começa a pensar onde é que está a esperança, onde é que está a capacidade de a gente resolver essas questões. E não tenho dúvida alguma, muito dessa mudança, dessa transição para a nova economia e da esperança da gente poder reconstruir essas bases da economia, da sociedade, da forma de se fazer negócio, da gente se relacionar, muito da esperança está no papel das tecnologias, que está evoluindo de uma maneira impressionante. Então, a gente diz que se no século XX a tecnologia evoluía de uma maneira linear, e por conta disso a gente buscava melhoria contínua nas organizações, hoje a gente está vivendo um momento de evolução exponencial da tecnologia, das tecnologias como um todo. Com certeza todo mundo aqui já ouviu falar em inteligência artificial, em machine learning, em impressão 3D, em drones, em coisas desse tipo. Agora, essas são coisas extremamente recentes. Eu sempre gosto de comparar com as pessoas. A gente está em 2017, em 2013, a gente não tinha. Em 2013 entrou o WhatsApp no Brasil. A gente fazer esse tipo de analogia, olhar que, assim, em pouquíssimos anos é uma ferramenta de trabalho que já é mais usada todo tipo de pessoa e de empresa. A gente vê que claramente tem uma mudança em curso e essa mudança está sendo muito rápida. Então a gente acredita que a gente está mudando de maneira exponencial. Essa transição, ela é uma transição que vai continuar acontecendo, que vai acontecer cada vez mais rápido e, obviamente, ela tem impactos significativos. Acho que vale a pena reforçar aqui, assim, natureza dos impactos. A tecnologia vai trazer impactos em todo tipo de atividade econômica. Alguns são mais óbvios, são mais tradicionais, e a gente está vendo aí. Como essas startups, né? Uber, Airbnb, coisas do tipo. É óbvio que já estão sendo impactadas. Mas a gente está vendo, de uma forma geral, impacto em todo tipo de setor da economia. Então, entretenimento. Vamos fazer o shift lá daquele slide inicial. Se a gente via uma Rede Globo, Abril e as mídias tradicionais como fortemente influenciando a nossa vida, não que não influenciem hoje, a gente está na transição, mas cada vez mais a gente tem acesso a mídias alternativas, a postagens de Facebook e por aí vai, que estão democratizando e que estão fazendo a gente
conseguir ter outras opiniões e não ter mais a dependência, né, do monopólio daquela mídia que influenciava fortemente a nossa vida. Isso está mudando, isso está em transição. Nas finanças, a gente vê um monte de startups de finanças, que a gente chama de fintechs, que já estão questionando, incomodando os bancos e instituições financeiras tradicionais. Sempre uso o Nubank como exemplo, mas certamente é um de vários. Em telecomunicações, o impacto da voz gratuita no WhatsApp, na receita da telefonia móvel das grandes telefonias no Brasil e no mundo, é imenso. Varejo, o varejo eletrônico, a troca compartilhada, o compartilhamento de bens, o que isso impacta nas vendas do varejo tradicional? É enorme. Manufatura, claro, a gente vai ter cada vez mais impressão 3D, que vai simplificar e muito a produção. Qual é o impacto disso para algumas atividades da manufatura? Então, em todos os setores da economia, coloca ali educação, saúde e no próprio governo, em todos os setores a gente está vendo esse mesmo movimento. Uma democratização, um aumento de oferta em rede, com o maior protagonismo das pessoas, vem frente a instituições, frente às corporações tradicionais, que vão cada vez mais ser questionadas, e uma necessidade de se reinventar. Então, reforço, não é o mundo da melhoria contínua, é o mundo da transformação. Não dá mais para ficar parado frente a essa transformação que está acontecendo. Isso para a gente é inequívoco, seja para uma empresa privada, seja para organizações públicas, a gente precisa evoluir frente a esse mundo em transformação e precisa evoluir rápido. Evidência do declínio das corporações tradicionais. E aí estou trazendo uma de várias estatísticas, mas de muita gente que está falando, olha, um horizonte aí de cerca de 10 anos, boa parte das grandes corporações não vai mais existir frente à incapacidade de se adaptar a esse ritmo de transformação. No início do século passado, e botei ali um dado de 1920, comparando aí com o início desse século XXI. Se no início do século passado o tempo médio de vida das empresas era longo, ou seja, as empresas cresciam e operavam num ambiente de relativa estabilidade, de relativa previsibilidade, investiam em muitos ativos, eram enormes, robustas, contratavam muita gente, porque sabiam que isso ia operar, ia se perenizar por muito tempo. Hoje, o tempo médio de vida das empresas é significativamente menor. As coisas são mais rápidas. Pensem vocês que startups, empresas que foram criadas aí em 2000, já morreram. Se vocês forem pensar no início da bolha de internet, empresas que surgiram no Brasil, vocês usaram, muitos eu usava KD, usava o Terra para fazer, muita coisa já foi evoluindo ou morrendo. E existe essa percepção claramente de que boa parte das empresas não vai sobreviver frente a essa onda de transformação. Eu gosto muito de usar esse slide aqui, que mostra como assim, o mundo digital está engolindo o mundo tradicional. E o que esse slide nos mostra? Ele mostra aí em valor de mercado as maiores empresas do mundo em 2006 e em 2016. Batendo o olho claramente ali, né? ExxonMobil, GE, aí tem Microsoft, Citigroup, British Petroleum e Shell, vocês vão ver que claramente aí, num horizonte de 10 anos, a gente saiu de um predomínio do setor de óleo e gás e energia, petróleo, e a gente olha hoje, as maiores empresas do mundo são praticamente todas empresas de tecnologia, são empresas digitais. O que a gente olha e pensa de constatação aqui? Nossa, para mim é muito emblemático isso. O mundo do petróleo, o mundo tradicional, fonte de energia principal do século XX, isso tende a perder relevância nesse século XXI. Não por acaso, saiu na The Economist esse ano uma matéria sobre isso, falando assim, dados são o novo petróleo do século XXI. Né? O poder que o petróleo tinha no século XX, mobilizar, o valor que ele tinha, provavelmente está migrando para os dados. E as empresas que operam com grandes quantidades de dados, empresas predominantemente digitais, que usam os dados como ativo para gerar inteligência, para gerar insights, para aprender sobre o comportamento das pessoas e a partir daí ofertar novas coisas, essas empresas estão saindo na frente desse mundo. Que é um mundo que agora, né, a gente está falando de Apple, de Google, Alphabet, de Amazon, Microsoft, Facebook e por aí mais.
claramente, eu até particularmente acho que essa distinção, empresas de tecnologia versus outras empresas, eu acho que essa distinção está perdendo sentido. Para mim tudo misturou e tudo está virando digital, ou vai virar. E isso nos coloca uma coisa assim, estamos em curso com uma disrupção do mundo do business tradicional, entrada de novos players de natureza tecnológica que estão reinventando tudo. A grande verdade é que no mundo digital dá para se reinventar tudo. E quem entrar primeiro, entrar bem estruturado, vai ocupar esses espaços e dominar. Acho que é um ponto importante de destacar, isso não é apenas a disrupção de alguns negócios. Isso é também a disrupção da gestão. Se eu sou um profissional de gestão de projetos, que trabalha com gerenciamento de projetos tradicional, usando PMBOK, pensando em cronogramas de uma forma bem estruturada, um planejamento racional, organizado, sequenciado. Pensem nisso no mundo à esquerda, mundo das corporações tradicionais, e como que isso é feito. E agora pensem em como que isso é feito no mundo da direita. Já mudou. A gente fala de projetos ágeis, de Scrum, de abordagens ágeis para gestão de projetos. Não faz sentido eu pensar um cronograma fixo de um projeto de 2 anos de duração, estável como a WBS. Não, as coisas vão mudando semana a semana. Pergunta se alguém na Google, no Facebook, usa o PMBOK tradicional com aquela coisa que a gente aprendeu para fazer a sua gestão de projetos. Esquece, gente, é outro mundo. Da mesmíssima forma, se você é um profissional de planejamento estratégico, vou fazer um planejamento estratégico tradicional, pensando 5 anos à frente, com uma visão, etc. e tal. Mundo século XX, ok. Mundo século XXI, é imprevisível. Em 5 anos, tanta coisa vai mudar que eu preciso ter uma capacidade de girar e de me readaptar numa velocidade muito mais rápida do que pensar um planejamento fixo de 5 anos. Se você é um profissional de processo, mesmíssima coisa. Olhem para o lado da direita, para a Apple, para Google, para Facebook e me digam se esses fazem modelagem de processos usando o BPMN, se esses usam a metodologia de BPM tradicional que está lá no CBOK. A resposta é não, eles já operam diferente. Eles têm processo? É claro que eles têm processo. Eles fazem gestão de processo? Certamente fazem, mas trabalham numa ótica de processos ágeis. A coisa muda, precisa mudar muito rapidamente. Posso dar detalhes depois sobre isso. Não é mapear, analisar, pensar as melhorias e depois implementar. Não, tudo agora é muito rápido. Implementa logo, vê o feedback e refaz para a próxima semana ou para daqui a 2 semanas, em ciclos muito mais curtos, muito mais ágeis, muito mais dinâmicos. Essa característica aqui de mundo digital engolindo o mundo das corporações tradicionais significa também que a gestão do mundo digital, no mundo digital, a maneira de se fazer gestão muito mais dinâmica, muito mais empoderando as pessoas com tecnologias muito mais ágeis, ela está também engolindo a forma de se fazer gestão do mundo convencional, do mundo do século XX. E todos vocês, todos nós que somos profissionais de gestão, precisamos enxergar isso. Estamos nessa transição. Vocês não vão ver, e o PMBOK tradicional não vai ser mais aplicável para esse novo mundo, vai continuar aplicável para as organizações que operam ainda na lógica do século XX. E como a gente está na travessia, isso vai ainda conviver por algum tempo. Mas para esse mundo novo, essa lógica tradicional de gestão de projetos, de gestão de processos, de gestão da estratégia e por aí vai, não vai mais ser aplicável. A gente vai ter novas formas. E essas novas formas dizem muito respeito a se pensar em maneiras ágeis de se fazer gestão ou de se proporcionar a autogestão de maneira que a gente consiga lidar com todo esse dinamismo, com essa velocidade de mudanças. Então eu gosto demais dessa frase, eu sempre uso, né, do Klaus Schwab, ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que ele fala assim, olha, nesse novo mundo não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno. Pelo contrário, é o peixe rápido que vai engolir o peixe lento. Então, agora isso reforça muito aquilo que eu falei no início. Não é mais o mundo das grandes corporações. O meu drive tem que ser grande. Quanto maior eu sou, melhor. E eu, grande peixe, com a minha estrutura grande de pessoas e de tecnologias, etc., eu vou engolir os demais. Não. A lógica agora inverteu. Eu tenho que ser o mais rápido. Porque como a gente está numa transição do mundo, eu preciso ser ágil para acompanhar essa velocidade de mudanças que vai acontecer, quer a gente queira ou não. E eu preciso ter uma
uma capacidade de resposta rápida, de adaptação, né, uma capacidade de adaptação rápida frente a esse contexto. Então, acredito que a gente está no momento de explorar novos caminhos e de ocupar espaços. Porque se a gente está vivendo essa transição para novos modelos, para novas coisas que estão em construção, e a grande verdade é que a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, porque a gente está em construção e está tudo evoluindo muito rapidamente, a gente precisa ter uma capacidade de ocupar espaços, de identificar oportunidades, de explorar. Que a gente traz, eu acho que é fundamental isso, a analogia com os exploradores. Porque se a gente viveu no século XX, no mundo da estabilidade, as coisas mudavam devagar, esse era o mundo em que todos nós fomos estimulados a ser funcionários, empregados, acreditando que a gente vai ter uma carreira estável numa mesma corporação por, 30 anos de trabalho, por uma vida, para a gente se aposentar depois. A verdade é que a gente está entrando num mundo que as coisas estão mudando tão rapidamente que a gente vai precisar ter a capacidade de explorar e ir em direção ao desconhecido, buscar novos caminhos. É a primeira vez que o ser humano está fazendo isso? Não. A gente viveu o homem no século XX se acostumou com a estabilidade, se acostumou com a velocidade lenta de mudança das coisas e acreditar que nada ia mudar tão rapidamente. Mas a gente já tem, e eu trago essa analogia com os exploradores náuticos do passado, a gente já tem exemplos na nossa história de pessoas, de momentos da humanidade onde o ser humano foi atrás do novo, foi atrás do desconhecido, foi atrás de explorar algo novo. E entender que isso é um propósito, isso é uma busca por novos caminhos, por novos modelos, por encaixar um espaço e buscar construir algo que faça sentido. Eu acredito que a gente está vivendo um momento similar. Por isso que eu falo de exploradores de um mundo em transformação. A gente está vivendo um momento de transformação singular no mundo, incrível, inclusive, que a gente tenha a oportunidade de estar vivenciando isso, presenciando, né, essa transformação, e que a gente precisa explorar novos caminhos frente a isso. Então, esse, para mim, é o grande pano de fundo da jornada dos exploradores, do momento de exploração. E acho que a gente precisa de cada vez mais pessoas que se enxerguem assim e que busquem ser protagonistas nessa travessia, nessa transição do mundo. Se a gente vai deixar de ter cada vez mais pessoas com uma visão passiva de consumidor, de empregado, de entender o mundo como estável e que as coisas não vão mudar, e a gente vai ter um número cada vez maior de pessoas que vão se enxergar como protagonistas da sua própria vida profissional, da sua própria vida pessoal, da sua própria jornada, dos seus desafios, de onde vão explorar, a gente precisa de pessoas. Esse slide que está aí é um slide daquele explorador que a gente chama o Arnold Shackleton, que fez o responsável por uma das primeiras expedições a chegar na Antártica. E isso é uma evidência real de um jornal onde ele fez essa chamada. Precisamos de pessoas, queremos pessoas para jornadas perigosas. A gente sabe, talvez os salários sejam baixos, talvez seja um pouco frio, longos meses de escuridão, de perigo. O retorno seguro é algo duvidoso, mas você vai ter honra e reconhecimento em caso de sucesso. Isso há 200 anos atrás era Shackleton chamando, convidando pessoas rumo à exploração. E esse é um convite que eu faço a vocês, de se enxergar frente a essa transição, como que eu me reposiciono frente a isso, qual é o meu propósito individual frente a isso, e como eu vou buscar contribuir para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma vida melhor. Que não seja para a gente, que seja para os nossos filhos. Esse é o grande motivador, é o grande propósito do BT, do que a gente chama aí de Business Transformation, dessa comunidade, essa rede Business Transformation, do qual eu faço parte. Que a gente chama, né? Então, uma comunidade, são pessoas, profissionais, pessoas, enfim, de uma maneira geral, que buscam transformar, que buscam contribuir com essa travessia, buscam contribuir com essa transição de mundo. Contribuir como? Ajudando a sensibilizar, a educar e reinventar as corporações tradicionais. Por que as tradicionais? Porque já tem muita gente aí focando num ecossistema de construir novas startups, de criar um novo e tal. Mas quem é que está olhando para essa massa de pessoas e de corporações que estão ainda no século XX, que têm as suas burocracias, as suas estruturas tradicionais e que precisam se reinventar? É muito cruel a gente pensar que simplesmente a maior parte vai morrer e acabou. Pô, a gente precisa ajudá-los pelo menos a sensibilizar, a despertar sua consciência frente a esse contexto de transformação e ajudar a se reinventar frente a isso. Por que isso é necessário? Porque o mundo mudou.
As empresas no século XXI, vou ler o que está ali embaixo, né, precisam operar com um propósito, trazendo significado para as pessoas, direcionando, pensando em experiências, né, e não mais em produtos e serviços, habilitando a realização dos talentos, das vocações, e serem sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental. Mas a nossa percepção é que nesse mundo, as grandes corporações tradicionais, que aí eu vou chamar aqui do Titanics, elas não vão necessariamente sobreviver, não da forma como operavam no século passado. Então a gente vai ver, sim, muito Titanic naufragando. E a nossa grande preocupação aqui, e vocês devem lembrar do filme, é no Titanic a gente não ser o grupo de violinistas, né, de pessoas da banda lá que estão tocando, enquanto o barco está afundando, elas continuam tocando seu violino lá como se nada tivesse acontecendo. Não, a gente precisa se reinventar frente a isso. Precisa. Isso quer dizer que todo Titanic ou toda grande corporação vai morrer? Não, elas vão se reinventar. Como elas vão se reinventar? Talvez algumas vão investir, se relacionar com startups, criar estruturas novas adjacentes. Muitos já estão fazendo, inclusive, vocês devem saber que as grandes instituições financeiras, de telecom, enfim, de vários setores, né, mesmo indústrias, estão investindo em inúmeras startups, buscando formas de combinar o Titanic com o barquinho, como eles se relacionam e tudo mais. Em várias delas, a gente acredita que vão começar a surgir, não grandes barcos enormes, mas redes ou frotas, vamos chamar assim, de vários barquinhos, ou alguns barcos grandes e outros menores, e por aí vai. Então a gente vai ver cada vez mais a predominância de redes e de ecossistemas. Reparem, né, como são vários, são mais robustos e têm muito mais flexibilidade para navegar para vários lados, vários caminhos e ter sucesso no final das contas. Então a gente vai ver essa rediscussão. Mas do ponto de vista do Titanic, do transatlântico, a gente precisa pensar, né, e eu acho que a grande questão que a gente busca colocar é essa, como que a gente remove as âncoras que nos prendem ao século XX. E esse, para mim, é o grande motivador da gente pensar business transformation, da gente pensar a transformação das corporações tradicionais. O que são as âncoras que nos prendem ao mundo tradicional e que alternativas a gente tem para remover essas âncoras? E o meu livro, particularmente, ele é todo baseado nesse contexto. Eu trabalho com 10 âncoras, eu vou agora passar rapidamente elas aqui. Primeira âncora é a busca, a ênfase no resultado financeiro, a perseguição do lucro pelo lucro. É a empresa só querer... É claro, aqui eu estou falando um pouco mais das empresas, né? Mas do ponto de vista da organização pública, a gente pode adaptar e pensar que é a ênfase no cumprimento dos orçamentos, né? Olhar o número. E cada vez mais a gente vai ver, isso já está muito forte e vai crescer, a gente buscar propósito, colocar propósito em primeiro lugar e não realização financeira. O dinheiro pode existir, mas como uma consequência, não como a meta principal. Isso, óbvio, tem impactos do ponto de vista da gestão enormes, nos balanços, nos DREs, nos BSCs, nos mapas estratégicos e tudo mais. Mas a grande verdade é que no mundo corporativo ainda se tem uma ênfase no resultado de curto prazo, na busca pelo dinheiro, e isso está mudando. E a gente cada vez mais está buscando, as empresas, as pessoas, as corporações vão cada vez mais buscar o propósito em primeiro lugar. Da mesma forma, segunda âncora, é o líder que ainda tem essa mentalidade tradicional, a mentalidade de buscar o seu próprio resultado, se perpetuar no poder e o resultado financeiro da sua empresa. E a gente cada vez mais vai passar a ter aí uma transição para a liderança consciente. E a liderança consciente, o líder consciente, é aquele que enxerga esse mundo em evolução, que consegue ter uma visão de futuro frente a isso e que consegue engajar a sua equipe rumo a uma transição onde o bem-estar, né, onde o sucesso significa o sucesso de todos e não só o de um ou de outro. Terceiro ponto é a gente sair, as empresas saírem de uma visão da entrega de produtos e serviços que muitas vezes são sem sentidos, onde a gente empurra produto para o cliente consumir mais, como se fosse tudo descartável, uma lógica consumista que é claramente a lógica de perpetuar o modelo do século XX, produzir mais para consumir mais, e etc. E cada vez mais a gente buscar experiências, com aquela visão de ofertar para o cliente o que realmente é necessário, entender a necessidade dele e ser o melhor parceiro para ele. Quarta âncora, do ponto de vista do capital humano, das pessoas, é a gente sair, as empresas conseguirem sair de uma visão de ambiente de trabalho escravizante,
inclusive eu uso essa expressão, eu acho que é importante, da escravidão assalariada, porque muitos ainda trabalham por sobrevivência, trabalham pelo medo de não serem demitidos e por conseguirem garantir, né, no final do mês alguma coisa. E cada vez mais a gente mudar essa visão de que trabalho é isso, que o emprego... aliás, eu acho que o emprego tradicional ele está morrendo, que é claramente essa visão do século XX, e cada vez mais a gente buscar realização com o trabalho. Então, só para deixar claro, eu acho que o emprego tradicional, essa lógica de visão de trabalho, de funcionário, empregado e tal, eu acho que ela está em declínio, mas o trabalho não, ainda temos muitas oportunidades de trabalho, mas cada vez mais com uma visão de trabalho buscando realização, busca do significado das pessoas. As hierarquias e a lógica de poder centralizado, onde eu tenho um no topo e muitos embaixo, elas estão dando ênfase, estão mudando, evoluindo para a busca pela descentralização, com a implementação cada vez maior de redes e de ecossistemas, onde cada um é relevante, mas as pessoas são relevantes dentro do todo, mas eu não tenho mais, cada vez menos eu tenho essas relações formais de hierarquia, chefe e empregado. Chefe é uma palavra do século XX, empregado é uma palavra do século XX. Mas eu cada vez mais vou buscar relações de colaboração entre pares, entre parceiros, talvez entre sócios, enfim, mas relações horizontais. Sexta âncora, a resistência ao novo, o medo de arriscar, o medo de fazer algo novo, até uma questão cultural mesmo, né? Vou trabalhar no que a gente chama do business as usual, né? O meu negócio atual, manter o core business e tudo mais. Não dá mais para só achar que eu vou proteger a galinha dos ovos de ouro, é só isso que eu vou cuidar e vou ter resistência a tudo de novo que vem por aí. Não, cada vez mais a gente vai ter que buscar o empreendedorismo e a inovação. E aí, quero deixar claro nesse ponto aqui, isso não significa somente empreender startup, empreendedorismo externo, vamos dizer assim. Tem muitos que estão avançando e vão cada vez mais avançar no intraempreendedorismo. E o intraempreendedor é aquele que busca empreender de dentro do navio, de dentro do transatlântico, buscando pensar fora da caixa, mudar o status quo, fazer diferente dentro da sua realidade. Acredito que tem um espaço enorme para o intraempreendedor também nesse novo contexto, frente àquele que só está acomodado pensando no negócio tradicional. A âncora dos processos rígidos, né, da forma de execução rígida, da forma de conduzir projetos rígidos, cada vez mais a gente vai buscar a agilidade, métodos ágeis, dinâmicos, evolutivos. Eu aprendo com base no meu aprendizado, eu evoluo, eu refaço e eu faço isso rapidamente. Então os métodos de gestão, abordagens de gestão, todos estão caminhando para isso daí. Oitavo ponto, a gente operar com uma lógica de que eu tenho pouca ou nenhuma informação. É o gestor que toma a decisão com base no feeling, né, no que eu acho e não em fatos concretos. No mundo digital, onde a gente tem cada vez mais uma abundância de dados, dados me geram informação, que me geram conhecimento, que me geram inteligência. Inevitável que a gente caminhe para cada vez mais abordagens de analytics, de big data, que vão analisar volumes excessivos de dados e vão me dar insights e vão me dar inteligência. Em alguns casos, a inteligência humana, em outros, a gente já sabe, a inteligência artificial, os algoritmos que vão analisar tudo e trazer, cuspir as análises praticamente prontas e dar insights para a gente de onde a gente deve ir. Frente a esse mundo, você operar ainda numa lógica de não tenho informação, não sei o que está acontecendo, é morte, é tiro no pé. Nono ponto, eu acho que a ênfase na posse dos ativos, e aí eu estou falando dos ativos da corporação, a corporação que mantém número elevado de ativos, equipamentos, infraestrutura de trabalho e por aí vai, e cada vez mais a gente buscar acesso. Os coworks estão aí para isso, compartilhamento de equipamentos estão aí para isso, mas você diminuir a estrutura de custo fixo da empresa não faz sentido no mundo de hoje você ter uma grande estrutura, um grande custo fixo com ativos, sendo que eu posso estar operando numa lógica flexível. A gente está indo para um mundo onde tudo agora é as a service, tudo é cloud. Isso é uma tendência claríssima para todo tipo de corporação e as grandes, as tradicionais, provavelmente vão operar aí numa lógica bimodal, que a gente chama, né, de transição entre o mundo antigo e baseado nos ativos versus o mundo atual. Por fim, a âncora de degradação ambiental e social de respeito às empresas que ainda atuam fazendo atividades que impactam negativamente, seja o meio ambiente, seja a sociedade,
Isso, para mim, está muito associado à busca por sustentabilidade, porque a gente vai ter que rediscutir a visão de que se a empresa que opera no século XXI, ela não precisa apenas dar o resultado financeiro, ela precisa trazer impacto positivo ao seu redor. E isso tem a ver com o resultado não só o econômico financeiro, mas também os ambientais, sociais e por aí vai. Eu sumarizo aí nessas 10 âncoras. É claro que vocês vão perguntar assim, nossa, como que eu avanço efetivamente para isso? E foi sobre isso que eu procurei colocar, acho que os meus últimos 2 ou 3 anos de trabalho, uma síntese do que eu acredito que são práticas que as empresas estão aplicando para cada um desses 10 pontos. Para falar a verdade, tem bastante coisa. E isso tudo está colocado no meu livro, né, Exploradores de Mundo de Transformação, que está disponível no Kindle da Amazon em formato digital, justamente porque eu acredito na mentalidade do Digital First. Então, primeiro digital, consumo consciente, para não imprimir papel desnecessário. E vocês conseguem encontrar a informação aí no site do BT, btransformation.net, ou no nosso Facebook, ou Meetup e tudo mais. Mas eu acho que o ponto central aqui, que eu queria reforçar, é se a gente está no mundo de exploração, não tem certo ou errado. A gente está testando alternativas. Eu não gosto e não falo em melhores práticas para cada um desses 10 pontos que eu quis trazer aqui. Não existem melhores práticas. Existem, sim, práticas que estão sendo testadas por um conjunto grande de instituições e cada um fazendo do seu jeito, testando e vendo se isso vai dar certo. É melhor eu ter uma incubadora e ter várias startups comigo, é melhor eu comprar as startups, é melhor eu tentar fazer internamente. A grande verdade é que a resposta é, não sabemos ainda. Estamos no momento de exploração, momento de teste. É o momento que as instituições, todas elas estão fazendo isso, testando, procurando alternativas para mudar, porque entendem que a gente precisa mudar, mas a gente não vai ter aí uma resposta padrão. E quem, nesse mundo de hoje, procurar se ancorar nas melhores práticas, vai ficar para trás. Porque quem está buscando as melhores práticas, consolidação do que deu certo no mercado, que todos já fizeram, sempre vai ser um replicador, um seguidor, e não uma liderança, não um pioneiro. Então é inevitável que dentro desse mundo de BT, a gente busque não só buscar a melhor prática, o método que deu certo, não. É que a gente parta para teste, para tentativa e erro, para explorar, claro, dentro de uma lógica do que seja consistente e tudo mais. Mas eu gosto de enfatizar isso porque a gente, no mundo da gestão, a gente tem muito essa coisa de pegar o método pronto, de pegar o como fazer do pronto. E por mais que tenham vários comos aí sendo feitos, e eu procuro destacar vários, e no meu livro, por exemplo, eu falo em vários, não dá pra gente dizer que vai ter a receita de bolo ou a melhor prática. Não dá, gente. No mundo de transformação, que as coisas estão mudando muito rapidamente, não dá pra gente esperar que tudo vá mudar de uma maneira que a gente vá ter receita de bolo para tudo. A gente precisa se adaptar a esse contexto e aprender a jogar o jogo. Quero fazer esse convite, quem queira entrar no site do BT ou do Facebook do BT, mas a gente promove o que a gente chama, né, do BT Explorers, né, que é uma grande experiência, uma vivência. A gente está com uma comunidade crescente de pessoas fantásticas que estão abrindo suas cabeças para a Business Transformation, que estão mudando suas vidas profissionais em função disso e que estão explorando. O mais importante é isso, que estão fazendo a diferença ao seu redor, que estão fazendo a diferença nas empresas com quem elas se relacionam, buscando coisas novas, testando, explorando coisas novas e a partir daí entendendo que isso possa fazer sentido.